Desde criança, eu ouvia histórias sobre a casa abandonada no fim da estrada de terra. Diziam que ninguém morava lá há décadas, que os antigos donos desapareceram sem deixar rastros. Algumas pessoas juravam ter ouvido vozes vindo de dentro à noite. Outros diziam que viam sombras se movendo atrás das janelas quebradas. Mas, como todo jovem curioso, eu não acreditava nessas lendas, até o dia em que resolvi entrar naquela casa. Era um sábado à noite, e meu amigo Diego apareceu na minha casa com um sorriso travesso no rosto. Vamos lá na casa abandonada, ele sugeriu, como se fosse uma ideia comum. Eu hesitei por um momento, mas acabei cedendo. Pegamos lanternas e seguimos pelo caminho de terra. O ar estava úmido, e o vento fazia as árvores se agitarem como se sussurrassem segredos. Quando chegamos ao portão enferrujado, percebemos que estava aberto. Isso já era estranho. Entramos devagar, pisando com cuidado no chão de madeira podre. O cheiro era forte, uma mistura de poeira, umidade e algo azedo que eu não conseguia identificar. O salão principal estava coberto de móveis velhos, com lençóis empoeirados jogados por cima. O tempo parecia ter parado ali dentro. Vamos dar uma olhada nos quartos, Diego disse, animado. Subimos as escadas com cautela. O corrimão rangeu sob nossas mãos, e o chão parecia instável. O primeiro quarto estava vazio, exceto por um velho berço tombado em um canto. O segundo tinha uma cama coberta de mofo e um espelho rachado. Mas foi no último quarto que tudo mudou. A porta estava entreaberta. Quando empurrei com cuidado, a luz da lanterna revelou algo que fez meu sangue gelar. No chão, havia um colchão velho e, ao lado dele, um prato com comida estragada. Tem alguém morando aqui, Diego sussurrou, recuando um passo. Foi nesse instante que ouvimos uma respiração pesada atrás de nós. Viramos ao mesmo tempo e vimos uma sombra no corredor. Um homem magro, com os olhos fundos e o rosto coberto de sujeira, nos encarava com um olhar vazio. Seu peito subia e descia de forma irregular, e seu corpo estava curvado, como se estivesse prestes a atacar. Diego agarrou meu braço e me puxou com força. Corremos para as escadas, mas o chão rangeu violentamente, e ouvimos passos acelerados atrás de nós. O homem estava nos seguindo. Saltamos os degraus aos tropeços, derrubando uma cadeira no caminho. Quando chegamos à porta, Diego puxou a maçaneta, mas ela não se mexeu. Trancada. O quê? Ele gritou, puxando a maçaneta com força. Foi nesse momento que senti um puxão violento. Eu fui jogado no chão, e antes que pudesse reagir, Diego foi arrastado para dentro da casa pelo homem. Ele lutava, chutava, gritava meu nome, mas o homem era mais forte do que imaginávamos. A última coisa que vi foi Diego sendo puxado para a escuridão do corredor, seus olhos arregalados de puro terror. Eu queria correr atrás dele, queria ajudá-lo, mas o medo me paralisou. Meus instintos gritavam para que eu fugisse. E eu fugi. Saí correndo pela estrada de terra, o coração disparado, o ar queimando nos pulmões. Não parei até chegar na delegacia mais próxima. A polícia inicialmente achou que era apenas uma brincadeira de adolescentes assustados, mas quando viram meu estado, coberto de sujeira, tremendo de pavor, decidiram investigar. Quando voltamos à casa, estava tudo em silêncio. Os policiais entraram com lanternas e armas em punho, vasculhando cada canto. E então, no último quarto, encontraram Diego. Ele estava sentado no chão, os olhos vidrados, abraçando os próprios joelhos. Seu rosto estava pálido como cera. Mas o homem não estava lá. Diego foi levado para o hospital, em estado de choque. Ele não falava. Apenas repetia, baixinho, como se estivesse preso em um pesadelo. Ele ainda está aqui, ele ainda está aqui. O homem nunca foi encontrado. E a casa continua lá, esperando. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Diego nunca voltou a ser o mesmo. Antes um garoto extrovertido, cheio de energia e piadas na ponta da língua, agora passava os dias trancado em casa, recusando-se a sair depois do anoitecer. Sua mãe contou que ele acordava gritando de madrugada, suando frio, dizendo que ele estava na porta. Ele nunca explicou direito o que aconteceu naquele quarto antes dos policiais chegarem. Nunca contou o que viu, o que sentiu, o que aquele homem fez ou disse. Mas eu sabia que tinha sido algo terrível o suficiente para quebrar algo dentro dele. Eu também não saí ileso.
Desde aquela noite, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que estava de volta na casa, mas desta vez, a porta não se abria. Eu estava preso. O homem me encontrava, e antes que pudesse gritar, ele sorria de um jeito torto e começava a sussurrar algo que eu nunca entendia. Eu acordava suando, com a sensação de que algo estava errado. E então comecei a ouvir coisas. Pequenos ruídos na casa à noite, como passos abafados. Objetos mudando de lugar. A sensação constante de que alguém estava me observando. Meus pais acharam que era só trauma e insistiram para que eu procurasse um psicólogo. E eu fui. Mas as sessões nunca ajudaram de verdade, porque eu sabia que o que aconteceu naquela casa não foi apenas fruto da minha imaginação. E, o pior de tudo, sei que esse homem ainda está por aí. Ele pode estar escondido naquela casa. Ou talvez, ele já tenha saído. Sempre fomos curiosos, eu e minha irmã, Heloísa. Desde pequenos, qualquer casa velha e esquecida nos intrigava, como se os tijolos gastos e as janelas empoeiradas guardassem segredos esperando para serem descobertos. Na maioria das vezes, eram apenas casas vazias, cheias de teias de aranha e cheiro de madeira apodrecendo, mas naquela noite, aprendemos que algumas portas nunca deveriam ser abertas. A casa ficava no fim da rua, afastada das outras, como se até mesmo o bairro a evitasse. Ninguém falava sobre ela. Eram daqueles lugares que, com o tempo, simplesmente deixaram de existir na memória das pessoas, como se nunca tivessem estado ali. Sempre que passávamos em frente, sentíamos algo estranho, um frio súbito, um desconforto na nuca, como se algo nos observasse por trás das cortinas rasgadas. Mas naquela sexta-feira, depois de muito nos desafiarmos, finalmente decidimos entrar. A noite estava úmida, e uma leve neblina rastejava pelo chão, tornando o ambiente ainda mais sinistro. Pulamos a cerca enferrujada com cuidado, e o barulho do metal rangendo ecoou pela escuridão. O portão da frente estava entreaberto, balançando levemente com o vento. Não devia estar assim. Quem teria mexido? Trocamos olhares, sem precisar dizer nada, sabíamos que nenhum de nós queria recuar. Com a lanterna do celular tremendo levemente em minha mão, empurrei a porta. Ela se abriu lentamente, rangendo de um jeito que fez meu estômago se revirar. O cheiro lá dentro era sufocante. Uma mistura de mofo, umidade e algo podre, como carne estragada. Meus olhos se ajustaram à penumbra, e percebi que os móveis estavam intactos, mas cobertos de poeira. Parecia que alguém ainda morava ali, mas há muito tempo não limpava nada. O chão de madeira rangia sob nossos pés, e cada passo ecoava pelos corredores vazios, como se o próprio silêncio nos avisasse que não deveríamos estar ali. Andamos lentamente pela sala, onde um sofá rasgado jazia no canto, coberto de marcas estranhas, como arranhões profundos. Um relógio de parede antigo ainda funcionava, seu tic-tac ecoando alto demais no silêncio absoluto. Isso nos arrepiou. Se a casa estava abandonada, por que o relógio ainda funcionava? Seguimos em direção à cozinha, onde os armários estavam entreabertos e a pia estava cheia de pratos sujos, cobertos por uma crosta escura e seca. Havia garrafas vazias no chão e marcas de pegadas, como se alguém andasse descalço por ali. Isso nos fez parar. Acho que já vimos o suficiente, sussurrei para Heloísa. Ela apenas assentiu, os olhos arregalados. Mas antes que pudéssemos nos virar para sair, ouvimos passos, vindos do andar de cima. Não eram passos normais. Eram arrastados, irregulares, como se algo, ou alguém, estivesse andando com dificuldade. Meu coração disparou. Tentamos nos convencer de que era apenas o vento ou um animal, mas sabíamos que não era. Alguém estava ali conosco. Foi quando o barulho parou. O silêncio era tão pesado que podíamos ouvir nossa própria respiração. Então, de repente, uma batida seca veio do andar de cima. Depois outra. E outra. Como se algo estivesse sendo jogado contra o chão. E então, passos. Mais rápidos. Descendo as escadas. Pânico tomou conta de nós. Tentamos correr, mas, no momento em que nos viramos para a porta, algo se moveu na escuridão da sala ao lado. Uma figura saiu das sombras. Era um homem. Ou algo que um dia foi um homem. Ele era magro, alto, com a pele coberta de sujeira e manchas escuras.
Seus cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto, mas seus olhos estavam arregalados, injetados de sangue, como se ele não piscasse há anos. Sua boca se abriu em um sorriso doentio, revelando dentes amarelos e quebrados. Ele não disse nada. Apenas nos observou por um instante, como um predador avaliando sua presa. E então, ele avançou. Heloísa gritou. Eu tentei puxá-la para fora da casa, mas antes que conseguíssemos dar um passo, ele se lançou contra nós com uma velocidade impossível. Nosso instinto foi correr para qualquer lado, então nos jogamos pelo corredor, derrubando móveis e tropeçando no chão irregular. A casa parecia um labirinto sem fim, os cômodos escuros se misturando em nossa visão apavorada. Podíamos ouvir sua respiração ofegante, seus passos pesados cada vez mais próximos. Em um desespero cego, entramos em um dos quartos e trancamos a porta atrás de nós. Mas sabíamos que não era o suficiente. Do outro lado, ele começou a bater na porta, cada pancada mais forte que a anterior. A madeira rachava aos poucos. E então, silêncio. O som da respiração pesada dele parou. O que significava que ele estava esperando. O pânico tomou conta de mim. Precisávamos sair dali. Mas como? A única saída era a janela, e ficava a quase 3 metros do chão. Olhei para Heloísa, e ela já entendia o que eu queria dizer. Sem outra opção, abrimos a janela e nos preparávamos para pular quando a porta explodiu em pedaços. Ele estava ali. Avançou sobre nós como um animal selvagem, agarrando Heloísa pelo braço e puxando-a com força. Eu agarrei o outro braço dela e puxei de volta, desesperado, sentindo sua pele gelada e trêmula em minhas mãos. Foi então que as luzes vermelhas invadiram a casa. Sirenes. Alguém tinha ouvido nossos gritos. A polícia chegou rápido, e em meio à confusão de vozes e ordens, vi o homem soltar minha irmã e tentar fugir para a escuridão da casa. Mas ele não foi longe. Os policiais o derrubaram e o imobilizaram. Fomos levados para o hospital, em estado de choque. Minha cabeça latejava, minha pele estava coberta de arranhões, e minha mente parecia presa naqueles instantes de terror. Os médicos disseram que estávamos desidratados, traumatizados, mas que fisicamente ficaríamos bem. Mas e mentalmente? Ninguém nunca explicou quem era aquele homem. Não havia registros de moradores na casa há décadas. A polícia disse que ele vivia ali, escondido, talvez por anos. Mas algo nos dizia que não era tão simples assim. Nunca mais voltamos àquela rua. Nunca mais falamos sobre aquela noite. Mas, às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço aqueles passos, aquela respiração pesada, e aquela voz sussurrando no escuro. Não deviam estar aqui. Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sempre achei que eram exageros, invenções para assustar crianças ou para entreter curiosos. Mas naquela noite, dentro daquela casa abandonada, aprendi que algumas coisas não precisam da nossa crença para existirem. O medo que senti naquela noite me acompanha até hoje, um terror tão real que me faz duvidar se algum dia fui realmente o mesmo depois daquele acontecimento. Tudo começou quando decidimos explorar a velha mansão no fim da estrada de terra. Eu, Pedro, e meus amigos João, Marcos e Henrique sempre buscávamos por aventuras, e aquela casa era um dos lugares mais comentados da cidade. Isolada, cercada por árvores secas e uma cerca enferrujada que rangia ao menor toque do vento, sua aparência por si só já era suficiente para fazer qualquer um sentir um arrepio na espinha. Ela estava abandonada há décadas, e ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com seus últimos moradores. Alguns diziam que uma família inteira desapareceu ali sem deixar rastros. Outros falavam de rituais obscuros, de gritos no meio da noite e de figuras estranhas espreitando pelas janelas quebradas. Ninguém se atrevia a se aproximar, mas nós, ingênuos e confiantes, resolvemos que aquela seria a nossa grande exploração. Chegamos à casa pouco depois das 11 da noite. O céu estava encoberto por nuvens espessas, e o ar parecia mais frio do que deveria ser para aquela época do ano. O portão rangeu quando empurramos, e seguimos pelo jardim, que mais parecia um cemitério de plantas mortas. O cheiro de terra úmida misturado com algo que não conseguimos identificar pairava no ar, e por um momento, tive a sensação de que algo nos observava da escuridão.
Marcos fez uma piada sobre como a casa parecia cenário de filme de terror, mas ninguém riu. A porta da frente estava apenas encostada, como se esperasse por nós. Empurramos devagar, e um rangido prolongado ecoou pelo interior da casa. A primeira coisa que nos atingiu foi o cheiro de mofo e podridão, como se o ar ali dentro estivesse preso por séculos. O chão de madeira rangia sob nossos pés, e o eco dos nossos passos reverberava pelas paredes desgastadas. As janelas estavam cobertas de poeira e cortinas esfarrapadas, filtrando a luz da lua de maneira espectral. O ambiente era opressor, denso, como se a própria casa estivesse nos avaliando, sentindo nossa presença. No centro da sala de estar havia uma lareira antiga, cheia de cinzas. Mas o que nos fez estremecer foram as marcas de mãos espalhadas pelas paredes. Elas não eram normais. Eram longas, finas, como se dedos estranhamente alongados tivessem pressionado a madeira suja. João tentou acender a lanterna do celular, mas a luz piscou e morreu. O mesmo aconteceu com os nossos aparelhos. Aquilo não fazia sentido. Nossas baterias estavam cheias. Seguimos pelo corredor principal, passando por cômodos que pareciam congelados no tempo. Havia móveis cobertos por lençóis encardidos, quadros tortos com rostos indistinguíveis e espelhos rachados refletindo nossa imagem de forma distorcida. Em um dos quartos, havia uma cama com os lençóis bagunçados, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Marcos, sempre o cético, puxou os lençóis, revelando um colchão sujo, mas nada além disso. Mesmo assim, a sensação de que não estávamos sozinhos persistia. Foi quando Henrique sumiu. Estávamos juntos no segundo andar, explorando os quartos. Um momento antes ele estava ao nosso lado, e no instante seguinte, não estava mais. Chamamos seu nome, corremos pelos corredores, abrimos cada porta, mas nada. Nenhum som, nenhuma resposta. O desespero começou a tomar conta de nós. João tentou usar o celular para ligar para ele, mas não havia sinal. Marcos sugeriu que nos separássemos para procurá-lo, mas ninguém queria ficar sozinho. O medo crescia como um peso insuportável em nossos peitos, e foi então que ouvimos um som fraco, vindo do andar de baixo. Era um sussurro. Não conseguimos entender as palavras, mas soava como alguém chamando por nós. Seguimos o som, descemos correndo a escada, mas quando chegamos à sala de estar, o ambiente parecia diferente. A lareira, que antes estava cheia de cinzas, agora exibia lenha empilhada, como se estivesse prestes a ser acesa. As marcas de mãos nas paredes haviam se multiplicado, cobrindo quase todo o espaço. E então vimos a porta da frente. Ela estava fechada. Não apenas fechada, parecia parte da parede. Não havia maçaneta, nem fechadura. Era como se nunca tivesse existido uma saída ali. O pânico tomou conta de nós. Tentamos arrombar as janelas, mas o vidro parecia sólido como pedra. O sussurro voltou, mais alto, vindo do corredor. E então, o vimos. Henrique estava parado na escuridão do corredor. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, mas ele não se mexia. Ficamos aliviados por um segundo, até percebermos o detalhe aterrador: ele não estava sozinho. Atrás dele, sombras se moviam. Não tinham forma definida, mas pareciam se contorcer, como se estivessem se alimentando da escuridão ao redor. Chamamos seu nome, mas ele não respondeu. Apenas sorriu. Mas aquele sorriso não era dele. A luz das lanternas piscou violentamente. Por um segundo, tudo ficou escuro. O ar ficou pesado, carregado de um cheiro metálico, como sangue. Meu coração disparou, e então, num piscar de olhos, Henrique não estava mais lá. Gritamos, corremos, batemos nas paredes em desespero. O tempo parecia não existir mais, como se tivéssemos sido engolidos por algo além da compreensão. Cada passo dentro da casa nos levava para lugares diferentes, corredores que não deveriam estar ali, portas que levavam a cômodos sem saída. Até que, sem aviso, a porta da frente estava novamente ali. Entreaberta. Saímos correndo sem olhar para trás. Só paramos quando estávamos longe o suficiente para que o silêncio da noite voltasse ao normal. Mas Henrique nunca saiu da casa. Voltamos com a polícia no dia seguinte. Eles revistaram cada cômodo, cada canto. Nada. Nenhum sinal dele. Nenhuma pista de que ele sequer havia estado ali. Henrique foi dado como desaparecido.
Mas eu sei a verdade. Eu sei que a casa levou ele. E sei que, às vezes, quando estou sozinho à noite, ainda ouço sua voz, sussurrando meu nome. E tenho certeza de que a casa ainda não terminou comigo. Sempre fui um cético quando se tratava de histórias de terror. Gostava de ouvi-las, assistia a filmes do gênero sem piscar e ria daqueles que afirmavam já ter vivido algo sobrenatural. Tudo parecia fruto de imaginação fértil ou simples coincidência. Mas o que aconteceu comigo naquela casa abandonada mudou minha visão para sempre. Hoje, ao contar essa história, sinto o peso do que vivemos naquela noite e percebo que algumas coisas não podem ser explicadas. Elas apenas são. Era uma noite de outubro, e o clima estava incomum para a época. Um vento frio cortava a cidade e o céu estava completamente negro, sem uma única estrela visível. Eu e meus amigos, Marcos, Henrique e Daniel, decidimos explorar uma casa antiga nos arredores da cidade. Durante anos, aquele lugar foi tema de lendas e boatos. Diziam que uma família havia desaparecido ali décadas atrás, sem deixar rastros. As janelas estavam sempre fechadas, e mesmo nos dias mais quentes, ninguém via um único animal rondando a propriedade. Ao chegarmos, o cenário era pior do que imaginávamos. O portão enferrujado estava entreaberto, rangendo de maneira quase imperceptível com o vento. O jardim era uma bagunça de ervas daninhas e árvores secas cujos galhos se retorciam como dedos deformados. A casa, imponente, tinha a madeira da fachada escurecida pelo tempo e um cheiro de podridão misturado ao mofo. Apesar do desconforto imediato que senti, segui os outros, sem querer demonstrar fraqueza. A porta principal cedeu com um leve empurrão, revelando uma escuridão densa e um ar viciado que nos envolveu como um aviso. Acendemos nossas lanternas e avançamos. O primeiro cômodo era uma sala de estar enorme, com móveis velhos cobertos por lençóis encardidos. Um relógio de pêndulo estava parado às 13h15. O detalhe estranho? Seu tic-tac ainda ecoava, lento, como se tentasse nos lembrar de que o tempo ali obedecia a outras regras. Henrique riu nervoso e comentou algo sobre como aquilo parecia um filme de terror clichê. Mas não havia nada de clichê no que aconteceu a seguir. Do corredor à esquerda, ouvimos um barulho. Não um simples estalo da madeira envelhecida, mas passos. Passos arrastados, que pareciam vir de alguém descalço caminhando sobre o chão frio. O som parou abruptamente quando apontamos as lanternas naquela direção. O silêncio que se seguiu foi pior. Era como se a casa prendesse a respiração, esperando nossa próxima reação. Deve ser algum bicho, Marcos murmurou, embora sua expressão dissesse o contrário. Continuamos explorando, tentando ignorar a sensação de que algo nos observava. Passamos pela cozinha, onde pratos quebrados jaziam espalhados no chão, e seguimos para uma escadaria estreita que levava ao andar superior. Ao pisar no primeiro degrau, senti um arrepio percorrer minha espinha. A madeira estava fria. Fria demais. Cada passo que dávamos era acompanhado por um som estranho, um sussurro baixo e indistinto, vindo de algum lugar acima. Não era o vento. Não era imaginação. Quando chegamos ao corredor do segundo andar, percebi que algo estava errado. As portas dos quartos estavam entreabertas, e uma brisa gélida vinha lá de dentro, mesmo que todas as janelas estivessem fechadas. Henrique foi o primeiro a entrar no quarto à direita. Assim que iluminamos o ambiente, uma onda de náusea tomou conta de mim. No centro do cômodo, havia uma cadeira de balanço. Mas não era isso que nos assustou. Era o fato de que ela estava se movendo. Sozinha. Nenhum de nós conseguiu falar. O rangido baixo da madeira oscilando lentamente no escuro era o único som que se espalhava pelo ar pesado. Foi então que percebi algo ainda pior. No espelho do guarda-roupa, havia um reflexo. Mas não era o nosso. Alguém estava ali. Uma silhueta escura, parada no canto do quarto. Ela não estava no ambiente real, apenas no espelho. O terror nos dominou. Saímos do quarto, mas o pesadelo não tinha acabado. Quando chegamos à escada, ouvimos a porta do quarto se fechar com um estrondo, seguida de um riso baixo e rouco vindo lá de dentro. Descemos apressados, tropeçando nos próprios pés. Mas a casa não nos deixaria sair tão fácil. Quando chegamos à sala, percebemos algo que nos fez gelar até os ossos. A mesa de jantar,
que antes estava vazia, agora estava posta para um banquete. Pratos alinhados, taças preenchidas com o líquido escuro, o pior de tudo, cadeiras afastadas, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Henrique tentou abrir a porta da frente, mas ela estava trancada. Marcos bateu na madeira com força, tentando forçá-la, mas foi interrompido por um som que fez nosso sangue gelar. Uma voz baixa, feminina, sussurrando algo incompreensível. Vinha de perto. Muito perto. Quando me virei, vi. No topo da escada, uma mulher pálida, com olhos fundos e um vestido escuro, nos observava. Ela não se moveu. Apenas ficou ali, imóvel, enquanto sua presença preenchia a casa inteira com um terror sufocante. A última coisa que lembro antes de tudo escurecer foi um grito. Não sei se foi meu ou de um dos meus amigos. Acordamos na manhã seguinte, na varanda da casa. Estávamos do lado de fora, como se tivéssemos sido expulsos de lá. Nenhum de nós lembrava exatamente como saímos. Mas, ao olharmos para a porta, vimos que ela estava aberta. Convidativa. Nunca mais falamos sobre aquela noite. Nunca mais voltamos lá. Mas, às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço o rangido da cadeira de balanço. Os sussurros. E me pergunto se, naquela noite, realmente conseguimos escapar. Sou inscrito deste canal há muito tempo e sempre me impressionei com os relatos compartilhados aqui. Sempre achei fascinante ouvir as experiências aterrorizantes de outras pessoas, mas, no fundo, nunca pensei que um dia teria uma história para contar. A verdade é que algumas coisas que acontecem na vida da gente não têm explicação, e só quem passa por isso entende o peso que essas experiências carregam. O que vivi naquela casa abandonada mudou minha percepção sobre a realidade, e até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um arrepio subir pela minha espinha. Tudo começou em uma noite fria de outubro. Eu e meus 3 amigos, Diego, Karina e Bruno, estávamos entediados, sem nada para fazer, quando Diego sugeriu uma ideia que, na hora, pareceu absurda, mas acabou se tornando um desafio irresistível: explorar uma casa abandonada no fim da cidade. Era um lugar cercado por histórias sombrias, boatos que passavam de geração em geração. Diziam que uma família inteira desapareceu ali sem deixar rastros, que vizinhos ouviram gritos no meio da madrugada e que, desde então, ninguém teve coragem de entrar. Para muitos, tudo não passava de uma lenda urbana, mas para os mais velhos, aquele lugar carregava algo muito real e muito perigoso. Diego, teimoso como sempre, riu das histórias e insistiu que aquilo era apenas superstição. Karina estava visivelmente desconfortável, mas, depois de muita insistência, aceitou. Bruno e eu também não queríamos parecer medrosos. Munidos de lanternas, celulares e uma coragem forçada, seguimos pela estrada deserta até chegarmos ao portão enferrujado da casa. A visão era assustadora. O jardim estava tomado por mato alto e árvores retorcidas que pareciam sussurrar ao vento. A fachada da casa estava desgastada, com janelas quebradas e paredes sujas de fuligem. O portão estava entreaberto, rangendo levemente a cada lufada de vento, como se nos convidasse a entrar. Uma estranha sensação de desconforto tomou conta de mim assim que atravessei aquela entrada. Era como se algo invisível nos observasse de perto, avaliando cada um dos nossos passos. Subimos os degraus da varanda de madeira podre e empurramos a porta principal. Para nossa surpresa, ela se abriu sem resistência, emitindo um rangido longo e agourento. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Uma mistura sufocante de mofo, madeira apodrecida e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que trazia um incômodo profundo. A escuridão dentro da casa parecia mais densa que o normal, como se a luz das lanternas fosse engolida por aquele ambiente sombrio. Exploramos o primeiro andar com passos cuidadosos. A sala principal era espaçosa, com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. No centro, uma mesa de jantar estava posta com pratos e talheres perfeitamente alinhados, como se alguém estivesse esperando para jantar. Mas o que mais nos assustou foi que os pratos não estavam limpos. Restos de comida apodrecida estavam espalhados sobre a louça, como se um banquete tivesse sido servido ali há décadas e simplesmente deixado para apodrecer. Isso não faz sentido, murmurou Karina, apertando meu braço. Foi então que ouvimos passos no andar de cima. O som era lento,
arrastado, como se algo estivesse caminhando descalço pelo assoalho de madeira. Nenhum de nós tinha subido ainda. Trocamos olhares apreensivos. Bruno engoliu seco e deu um passo para trás. Isso pode ser um animal, sugeriu Diego, mas a hesitação em sua voz deixava claro que ele não acreditava na própria desculpa. Mesmo assim, resolvemos subir. Cada degrau rangia sob nossos pés, aumentando a sensação de que estávamos sendo observados. No corredor do segundo andar, havia 3 portas. A primeira dava para um banheiro escuro e mofado, com um espelho rachado no centro. A segunda levava a um quarto infantil. Bonecas de porcelana estavam espalhadas pelo chão, seus rostos rachados e sujos pelo tempo. Mas o que nos deixou sem ar foi o berço no canto do quarto. Ele estava balançando. Sozinho. Karina começou a chorar baixinho. Por favor, vamos sair daqui. Sua voz era um fio de desespero. Mas Diego, obstinado, abriu a última porta. Era um quarto de casal, com uma cama enorme e uma cômoda antiga. Mas o que mais chamou nossa atenção foi um armário no canto do quarto. Havia algo dentro. Um barulho leve, como se algo estivesse se movendo. Bruno apontou a lanterna para o armário. Meu coração acelerou. Vamos embora, eu sussurrei. Mas Diego, ignorando todos os sinais de perigo, puxou a porta. Vazio. Ou pelo menos parecia estar. Porque foi nesse momento que ouvimos um baque surdo. O colchão da cama afundou, como se alguém invisível tivesse acabado de se sentar ali. A porta do quarto bateu com força. A escuridão nos engoliu. Nossas lanternas falharam ao mesmo tempo. O pânico tomou conta. Corremos pelo corredor, tropeçando nos próprios pés. Descemos as escadas aos trancos e barrancos, ouvindo sussurros ao nosso redor. O som era indistinto, mas parecia que alguém nos chamava pelo nome. Quando chegamos à sala, nossos olhos foram direto para a mesa de jantar. Os pratos estavam limpos. A comida podre havia desaparecido. Mas a cadeira que antes estava no lugar agora estava afastada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Não esperamos para descobrir o que aconteceria depois. Corremos para fora, sem olhar para trás, sem nos preocuparmos se estávamos deixando algo cair pelo caminho. Quando finalmente alcançamos a rua, olhamos instintivamente para a janela do segundo andar. E lá estava. Uma figura sombria, parada, nos observando. No dia seguinte, tentamos racionalizar o que aconteceu. Talvez tenha sido nossa imaginação, talvez tenha sido o vento. Mas quando pegamos nossos celulares para ver as fotos que tiramos dentro da casa, sentimos o pavor nos dominar de novo. No espelho rachado do banheiro, havia algo refletido. Um rosto pálido, de olhos fundos, nos observando. Desde aquela noite, sinto que algo me observa. E tenho certeza de que não saímos sozinhos daquela casa.